Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus, irmãos, por mais essa manhã que o Senhor nos concede, para estarmos aqui na tua casa, reunidos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, né? É um privilégio muito grande, cada um de nós que o Senhor tem concedido, aqueles também que estão participando do culto pela live, né? Sendo abençoados também, através do poder de Deus, através da graça de Deus, que se manifesta sobre nossas vidas, né, irmãos? E a sua misericórdia, que se renova a cada manhã, e por isso é que nós estamos aqui, irmãos, né? É um dia muito feliz para nós, porque estamos mais uma vez na presença do Senhor, e nós exaltamos e bendizemos o nome do nosso Rei, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo de número 5. Nós vamos ver até o versículo 13. Glória a Jesus. São Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não foi um mês depois, não foi 2 horas depois. O pregador não pediu para contar 30 dias para esperar aquilo acontecer. A Bíblia diz que foi na mesma hora que o milagre aconteceu, conforme aquele centurião pediu para o Senhor Jesus, né, irmãos? Diante desse texto, irmãos, nós queremos exaltar o nome do Senhor, porque Ele é maior do que todos. Nós sabemos que um centurião, um capitão, que tinha sob as suas ordens 100 soldados, né? E era uma pessoa de honra ali, era uma pessoa de mérito reconhecido. Só que, irmãos, problemas, enfermidades, dificuldades, ela chega em todo lugar, em toda casa. Não importa se a casa é grande, se ela é pequena, se as pessoas são pessoas importantes ou pessoas simples, não importa. Toda casa, toda família está sujeita aos problemas, às dificuldades, às enfermidades, e não foi diferente na casa desse centurião. E ele ali, sendo uma pessoa de alta importância,
Mas chegou o momento que a sua patente não resolvia o problema que estava tendo dentro da sua casa. Chegou o momento que a sua importância não valeria de nada diante do tamanho daquela dificuldade. Não valeria de nada diante daquela enfermidade. E ele então reconheceu que a sua casa estava precisando de Jesus. E eu creio que a minha casa também precisa de Jesus. Que a sua casa também precisa de Jesus. Que a casa daqueles que estão nos vendo pela live também precisa de Jesus. Na verdade, todas as casas precisam de Jesus. O problema é que nem todos reconhecem isso. Mas o centurião, ele reconheceu essa situação que está envolvendo aqui a minha casa, o meu criado, e eu não tenho condições de resolver. Os meus superiores também não têm condições de resolver. As pessoas importantes que eu também conheço e tenho acesso a elas, também não podem resolver. Mas tem alguém que pode resolver. Mesmo ele sendo um centurião, um soldado romano, não sendo judeus ainda por cima, inimigo. Aleluia, Jesus, coisa tremenda, né? Inimigo, como soldado romano, ele reconheceu, só tem uma pessoa que pode me ajudar agora. Só tem uma pessoa, o nome dela é Jesus Cristo. E nós estamos aqui, irmãos, é por causa dessa pessoa. O nome dele é Jesus Cristo. O nome dele não é André, não é Paulo Romero, o nome dele é Jesus Cristo. O nome dele não é Pedro, não é João, não é Tiago, o nome dele é Jesus Cristo. O nome que tem toda a autoridade, todo o poder para abençoar a sua vida, a sua casa, assim como ele iria abençoar e abençoou a casa daquele centurião. Aleluia, Jesus. E ele foi, irmãos, buscar socorro, foi buscar ajuda. Mas não adianta buscar socorro aonde não tem socorro. Não adianta buscar ajuda em quem não pode ajudar. Esse aqui é o problema, que muitas vezes a ajuda não chega, porque muitas vezes buscamos em quem não pode nos ajudar. E o mais importante, irmãos, e interessante também nesse texto, é que nós vemos nos evangelhos, em outros textos também, que pessoas precisaram e também tinham um problema, geralmente de enfermidade dentro da sua casa, mas era com alguém diretamente ligado a ele, filhos, família. Não, esse homem aqui era tão bondoso que ele não foi buscar por um filho, não foi buscar por ele foi buscar pelo seu criado. Então nós vemos a mulher cananeia, ela foi buscar por ela, a mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus por ela. Jairo foi até Jesus por causa do seu filho. O pai do jovem lunático, lá em Marcos 9, foi buscar Jesus por causa do seu filho. Mas esse homem aqui, ele não foi buscar por alguém que tinha o seu sangue, por alguém que fazia parte da sua família. Ele foi buscar por alguém, né, que ele amava. Porque amar os nossos, para mim amar os Moreiras, né, desde que não seja o Cid Moreira, né, para mim amar os Moreiras da minha cor é fácil. Mas muitas vezes o amor aos demais não é tão grande. Mas este homem aqui, ele foi. Se ele não fosse uma pessoa do coração bondoso, caridoso, aquele criado era alguém substituível. Ele não era insubstituível. Mas para ele era além de um criado, além de um simples empregado, que ele podia colocar outro no lugar, assalariar e ter o resultado do serviço dele da mesma maneira. Mas ele não, irmãos, ele foi até ali falar com o Senhor Jesus. Jesus, irmãos, ao ver aquele centurião, aquele capitão se dirigindo a ele, Jesus já ficou alegre, rompendo as fronteiras de Israel, espiritualmente falando, rompendo as fronteiras daqueles para quem Jesus foi enviado, que diz a Bíblia que ele foi enviado para os que eram seus, mas eles o rejeitaram. Agora, todos a quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia, Jesus.
E ali, irmãos, quando Jesus se prontifica, né? Jesus disse prontamente: eu irei e lhe darei saúde. Quer dizer, já estava dizendo que iria e o que ele iria fazer. Aquilo que está no seu coração, a sua necessidade, é isso que Jesus se prontifica a fazer por você. E ele tem poder para isso. Nós estamos aqui, irmãos, diante do Rei dos Reis, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz, daquele, irmãos, que pode fazer todas as coisas por nossas vidas, aleluia, Jesus. Mas nós temos que nos dirigir até Ele, nós temos que buscá-lo, nós temos que acreditar. Mas aquele homem, ele já pôs um obstáculo para que Jesus não fosse até a casa dele. Muita gente, irmãos, também tem esse obstáculo, tem essa barreira. Ele disse: não, eu não sou digno de que o Senhor vá debaixo do meu telhado. Eu não sou digno. No momento que ele está dizendo que ele não é digno, ele está dizendo que ele é indigno. Isso está implícito no texto. Eu não sou digno. E aí nós podemos, irmãos, ver que com toda a sua relevância, com toda a sua patente, mas ele tinha um comportamento que ele achava que Jesus não deveria ir lá na sua casa, não deveria ir lá debaixo do seu telhado. E muitas vezes, irmãos, muitas pessoas se sentem assim também. E na verdade, nenhum de nós somos dignos da presença de Jesus em nossa vida. E nós temos Ele por causa da sua misericórdia, do seu amor. O salmista diz: se estendermos um cordão daqui até o céu, não dá para medir o tamanho da misericórdia de Deus. É isso que o salmista diz. Não dá para fazer isso. Então, irmãos, eu não sou digno porque na minha casa é uma casa cheia de palavrão, de palavras indecentes. Eu não sou digno de vá na minha casa porque a minha casa é uma casa cheia de contenda, cheia de briga, é panela voando para lá, é filho brigando para cá. Eu não sou digno, eu não quero que o Senhor contemple essa cena lá dentro da minha casa. Eu não quero que o Senhor veja como está lá dentro da minha casa. Agora, quando Jesus, irmãos, no primeiro momento que ele já encontrou com o centurião, ele já sabia de tudo isso. Por quê? Porque ele é onisciente, aleluia. Ele é sabedor de todas as coisas. Ele já sabia como estava a casa daquele homem. Mas ele para diante da palavra. O Senhor não precisa ir. Mas manda uma palavra. Uma palavra é o suficiente. É o que é necessário. Veja bem, ele não levou a roupa para Jesus orar pela roupa. E nem a fotografia, né? Porque não tinha fotografia para Jesus orar pela fotografia. Mas ele disse: manda somente uma palavra. E o meu servo, o meu criado sarará. É disso, irmãos, que nós precisamos. É somente de uma palavra poderosa dos lábios do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Tem muita gente inventando muita coisa, que você precisa ir para lá, vir para cá, descer, mergulhar não sei aonde, comprar pedra daquilo, comprar rosa, comprar sabonete. Você não precisa de nada disso, você precisa apenas da palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia. É disso que nós precisamos, irmãos. Nós não precisamos de sacrifício de tolo, porque você tem a mente de Cristo, aleluia. O Espírito Santo já faz parte da sua vida. Não precisa estar se vestindo desse jeito, ou sabe, se vestindo de saco e comprando tantas coisas, não. Porque o Senhor Jesus, Ele nos dá de graça, aleluia, aquilo que nós precisamos. Aleluia, Jesus. Nós temos a nossa contribuição bíblica. Isso aí é fato, não tem discussão. Mas exageros para enriquecer pessoas. Outro dia, irmãos, eu tenho uma lojinha bem pequenininha ali no centro de Carapicuíba, né? E os irmãos sabem como que é centro de cidade, né?
é cheio de nó. De vez em quando tem que fechar a porta da loja, porque entra um cheiro lá, que até eu fico meio doidão, né? Então eu tenho que fechar, e tinha uma escadinha ali, eles sentavam ali. E aí tem uma igreja assim, do outro lado da rua. Por ética, não vou falar o nome da igreja, né? O pastor deles usa um chapéuzão, mas eu não falei o nome da igreja. Tá, irmãos? Então, veja bem. E aí, um daqueles nóia, bêbado, não sei, situação de miséria mesmo, né? Um falando para o outro. Ele falou assim, para esse pastor é fácil ele falar isso daí. Aí, embora... Ele tem o carrão dele, seja bem, né? Ele mora lá em Alphaville, e fica pedindo para a gente. Para ele é fácil, agora eu estou aqui. E eu comecei, eu falei, não é que esse nóia está certo? Porque, irmãos, você não precisa ir atrás de nenhuma invenção, irmãos. E Jesus, irmãos, Ele quer isso. Lá em Apocalipse 3, 20, se eu não me engano, diz o quê? Que Ele está à porta e bate. O diabo, irmãos, ele chega arrombando a porta, derrubando e entra à força. Mas Jesus, ele é educado, ele está à porta e bate. Ele diz, se alguém abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluia, Jesus. É isso, irmãos. E Jesus, então, ali foi falando aos que estavam com ele, mas nem em Israel eu encontrei tanta fé. Mas o milagre, enquanto Jesus estava conversando, já estava acontecendo. Quando você está aqui de joelhos no chão, o milagre já está acontecendo na sua casa, na sua vida, na sua família. Porque, irmãos, é assim que acontece. Então, aquele homem, ele se preocupou com alguém fora. A Bíblia fala, irmãos, em alguns momentos, esses soldados, como Saulo, antes também, eles perseguiam o povo de Deus. Mas a Bíblia, ela nos mostra alguns centuriões que tiveram atitude diferente. Esse aqui foi um. Para ele estava ali se rebaixando, se humilhando aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas existem alguns outros centuriões também, irmãos, que tinham um coração bondoso. A Bíblia fala de Cornélio, centurião, lá em Atos, capítulo 10, que era um homem bondoso, generoso com seus, era temente a Deus. E ali, irmãos, Deus faz todo aquele processo que a igreja já sabe, de ali ouvindo as suas orações, e ele mostra a casa de Pedro, e manda ir ali buscar Pedro, para que completasse a obra e tudo aquilo, e foi uma casa de um centurião, aonde desceu o Espírito Santo, aleluia. E na sua casa também, ele pode descer, é aquele que tem um nome, o outro centurião, que a gente também consegue encontrar o nome na Bíblia, é aquele que estava levando Paulo para ser preso em Roma no navio, por nome Júlio. Porque quando o navio ali que Paulo estava, irmãos, começa a ser ali despedaçado tudo, os soldados queriam fazer o quê? Matar. Não, nós vamos matar os prisioneiros para que nenhum deles fuja. Mas esse centurião, por nome Júlio, ele entra para ali defender Paulo. Ele entra em ação, usando da sua autoridade, e fala, não vamos matar não, e impede para que eles, deixa eles que eles vão se salvando a nada. Tá, irmãos? E outro centurião também, que, como esse aqui, que nós não temos o nome dele, aquele que estava ao pé da cruz, quando ele vê todo aquele processo acontecendo, pastor André, e ele vê tudo aquilo, ele não tem como, porque ele viu ali na primeira fila, vamos dizer assim, o que estava acontecendo. Ele diz o quê? Verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus, aleluia. Ele confessou com seus lábios,
porque ele viu o que estava acontecendo. E nós estamos aqui, irmão, sabe por quê? Porque alguma coisa aconteceu na sua vida, na sua casa. Não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus, aleluia, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, irmãos. E nós vemos, irmãos queridos, né, toda essa situação, mas ir à casa de alguém, hoje é domingo, né? Hoje é dia de muita gente, ir na casa de um amigo, né? O senhor vai almoçar na casa do Alex hoje? Não vai? Não é verdade? Aí o senhor leva todos nós junto com o senhor e tá, entendeu? É dia disso, né, irmãos? Filho na casa dos pais, é dia de as pessoas irem. Isso acontece mais aos domingos, né? Mais aos domingos. E a gente começa a meditar, por que que alguém vai à nossa casa, ou por que que nós vamos à casa de alguém? Pode ser como hoje, né, irmão Jair? O irmão Jair falou que é a metade na casa dele, pastor. Ele está me olhando ali. Não precisa ir todo mundo para a casa do Alex, não, né? E, socialmente, ir porque sabe que a pessoa está necessitada e você pode ajudar, ou porque você está necessitado e alguém pode te ajudar, como foi aquilo que impulsionou, ou como diz, né, a linguagem mais atual, né, qual é o gatilho, né, que foi ali acessado para que isso acontecesse. No caso do centurião, foi a enfermidade do seu criado. E nós vemos, irmãos, que tudo isso é glorioso. E nós vemos, dentro da palavra de Deus, que não somente isso, mas entender outras casas, onde Jesus também foi. Jesus também foi em outras casas. Mas, não é somente Jesus ir. Por exemplo, irmãos, Jesus foi na casa dos seus amigos, os 3 irmãos, 2 irmãs e os irmãos, né? Marta e Maria, em Lucas capítulo 10. Porque não é somente ir, somente receber, mas é o tratamento que lhe é dado. O tratamento que lhe é dado. Então, em Lucas capítulo 10, que está aqui bem claro, e a igreja conhece o texto, o versículo 41, onde fala sobre isso, que Marta vai se queixar com Jesus, né? Que a sua irmã deixou ela sozinha trabalhando e estava difícil. Mas Jesus responde para ela da seguinte maneira, no versículo 41. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu creio que muita gente aqui, a maioria dos irmãos, das irmãs, tem muitos afazeres na sua casa. Mas você escolheu a boa parte. Qual que é a boa parte? É estar nos pés do Senhor Jesus. É estar na casa do Senhor. Enquanto Maria deu um tratamento VIP para o Senhor Jesus, Marta, ele estava lá dentro da sua casa, mas ela não deu para ele um tratamento adequado. Ela deixou Jesus lá e continuou fazendo os seus afazeres. Não deu a atenção que Jesus merecia. Não deu atenção que poderia fazer algo ainda maior por sua vida. Então, irmãos, dar atenção para o Senhor Jesus. Não, Jesus está aqui. Eu paro tudo que eu estou fazendo para dar atenção para o Senhor Jesus. Porque eu sei que quando eu dou atenção para Ele, vai retornar algo maravilhoso para a minha vida. E Jesus ainda disse, né? A mesma coisa. Uma só é necessária. Precisa de muita coisa. Somente para e dá atenção para o Senhor Jesus. Faça igual Maria fez, aleluia. Aquilo que você tem parado, às vezes lá na sua casa, para fazer algo, porque você está dando atenção para o Senhor Jesus. E olha, quem sabe que isso alegra o coração do Senhor, aleluia.
a minha serva, o meu servo está dando atenção para mim. Mas, irmãos, porque Jesus aqui, ele era 100% homem. Vamos lá em Lucas mesmo, capítulo 7 do Evangelho de Lucas, para que isso fique mais claro para nós. Jesus aqui, ele é convidado para ir numa casa. Ele é convidado. Versículo 7, capítulo 7, no versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus, veja bem, soldado da corte romana, um dos fariseus, que comesse com ele, já convidou Jesus para uma refeição. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Assentou-se à mesa. Jesus entrou na casa e se assentou naquela mesa porque ele iria servir de uma refeição. Mas uma mulher da cidade, uma pecadora, como eu sou pecador, como você é pecador, a Bíblia diz, irmão Marcelo, que todos pecaram. Porque tem pessoa que acha que não, que eu não preciso. Mas Paulo diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então a Bíblia deixa bem claro que uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por detrás dele, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Pronto. Aí já estartou no fariseu, o quê? Ele não é profeta. Se ele fosse profeta, o fariseu dizia, eu pensei que eu tinha trazido um profeta na minha casa. Pensei que eu tinha trazido realmente um representante de Deus na minha casa. Mas ele não é, porque se ele fosse, ele saberia que essa mulher era uma pecadora. E não estaria. É lógico que, irmãos, é evidente que ele não falou isso. É lógico que ele falou aqui. E Jesus, pastor André, ele é onisciente. Aleluia, Jesus. Tudo que se passa aqui, mesmo que não venha aqui, Jesus fica sabendo. O Senhor fica sabendo. E quando, irmãos, o fariseu, quando ele viu aquilo, o versículo a seguir, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Ele está dizendo, eu não. Ele veio na minha casa porque eu não sou igual a ela. Eu sou melhor do que ela. Mas ela é uma pecadora. E ele não sabe disso? Irmãos, Jesus sabia quem era aquela mulher. E sabia também quem era aquele fariseu. Como ele sabe quem sou eu. Como ele sabe quem é você. Ele sabe quem é cada um. Aleluia. Mas aquela mulher, irmão, ela fez o quê? Não é somente receber Jesus, mas é a atenção, o tratamento. Então, mediante, irmãos, a indagação do fariseu, vamos ver o que Jesus falou, versículo 44. Diz assim, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta... Simão, o dono da casa, tá, irmãos? Que convidou ele. Viste essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Não deu a atenção que Jesus merecia. Veja bem, que coisa tremenda. Mas esta regou-lhe os pés com as lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Aquilo que você devia ter feito com água, você não fez, mas ela fez com as suas lágrimas. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. E ele levou Jesus lá na sua casa, ele se assentou na mesa, e tudo bem, mas ele não estava dando a atenção que Jesus merecia. Será que será que você, será que nós estamos dando a atenção para Jesus conforme ele merece? Então Jesus, irmãos, ali... outra coisa, não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés
com unguento. Aleluia, Jesus. Você somente me trouxe na sua casa, mas quem me deu atenção foi a pecadora, aleluia, que você está recriminando. Foi ela quem me deu atenção, foi ela quem me deu o devido valor. O importante, irmãos, não é somente estar aqui também, mas o importante é dar o valor que Jesus merece, aleluia. É reconhecer que, como essa mulher, nós também somos pecadores e temos que beijar o Senhor Jesus, adorar a Ele em espírito e em verdade, reconhecer, clamar a Ele, aleluia, Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, estamos aqui por causa dEle, aleluia, Jesus. Irmãos, uma casa precisando de Jesus, a minha casa precisa de Jesus a cada dia, a sua casa precisa de Jesus. Mas não é só quando o problema chega, não é só quando a enfermidade chega. Quando você está feliz, a sua casa também precisa de Jesus. É bom isso. É bom isso. Então, irmãos, nós vemos outras pessoas, inclusive no Antigo Testamento, que tiveram as suas casas, visitadas por alguém que não esperava. Porque Jesus, irmãos, quando ele vai numa casa, o olhar do Senhor Jesus é diferente. Ele não olha como o homem olha. Ele não olha se a casa é bonita. Ele não olha se a casa é grande. Ele não olha se os móveis foram comprados lá no... Alguém conhece uma loja chique aí de imóveis? Não, Casa Bahia não é chique, irmão. Você já antecipou. Ele não olha se os móveis foram comprados na Casa Bahia. Irmão Paulo já me ajudou ali. Mas eu queria primeiro a outra. Aqui todo mundo pobre igual eu, né? Plenitude, isso aí, né? Os irmãos sabem que não querem falar, não querem me ajudar. Ele não olha para isso daí. Se o sofá é bem confortável, se tem apenas uma cadeirinha ali para a pessoa sentar. Jesus não olha para nada disso, irmãos. Onde que a casa está localizada. Ele não olha para nada disso. Porque tem pessoas... Não é porque a casa da pessoa é grande, é bonita, está lá em Alphaville... Está na Granja Viana. Não, ele não olha para nada disso, porque muitas vezes as pessoas olham. Mas Jesus não, ele vai, faz o milagre e pronto, desde que ele tenha a devida atenção. Aleluia, Jesus. E nós vemos, irmãos, que quando você está em casa ali e chega alguém importante, ou ele manda um emissário lá na sua casa, isso é muito bom, irmãos. Nós vamos ver, nós temos um texto em 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 4, texto conhecido também, toda a Bíblia é conhecida pelos filhos de Deus. Davi, irmãos, rei Davi, ele quis abençoar alguém da casa de Saul. E ele então chega procurando, tem alguém ainda da casa de Saul? Aí ele busca a informação e fala assim, olha, tem um filho de Jonatas, mora lá em Lodebar. Lodebar quer dizer em hebraico 100 passos, 100 com S, tá, irmãos? Não é que tenha 100 passos, é 100 passos, não tem. Um lugar que não dá para plantar, não tem pasto. Por isso que era um lugar que não era muito vistoso, não era como as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, não. E ele manda até lá e ali, irmãos, ele faz questão de abençoar aquela casa. Ele faz questão de tirar dali Mefibosete, aleijado ambos os pés. Mas teve ali uma restituição por parte do rei, gloriosa daquilo
que Saul tinha. Irmãos, sabe, porque às vezes as pessoas ficam intimidadas, mas na minha casa, não. Para minha casa ninguém olha. Não, olha sim, o Senhor olha. E se Ele quiser te abençoar, irmãos, Ele manda alguém lá para te socorrer, para, irmãos, ali te confortar, porque Ele cuida da sua casa. Aleluia, Jesus. E ali aconteceu todo o processo que os irmãos sabem, irmãos queridos. E o Senhor, Ele não olha para o tamanho da casa, isso fica bem claro também em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21. O que diz o texto lá, irmãos? Aqui está primeiro do que eu, com certeza, né? Então, Saul ali, irmãos, quando ele é interpelado, dizendo que iria acontecer, a mudança drástica que teria na vida dele para se tornando um rei, o que ele diz? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Veja bem, Deus não vai, irmãos, procurar alguém para usar, para fazer o que Ele quer fazer, pelo tamanho da casa, ou pelo nome da família, onde ele faz parte, não. Então, Saul já diz: eu sou da menor tribo, a minha casa é a menor de todas as famílias, a tribo de... Sabe, irmãos, não importa. Isso muitas vezes importa para o homem, para Deus não se preocupe, sabe, muitas vezes pensa que não tem acesso por causa da condição da casa, do tamanho da casa. Não, irmãos, o que Deus tem para você não vai importar o tamanho, a condição da sua casa, dos seus móveis, mas aquilo que Deus tem para você é para você e pronto, e acabou, aleluia. É isso, irmãos, que o Senhor faz. Tem uma casa precisando de Deus, tem uma casa precisando de Jesus, e essa casa também é a minha, é a sua, e reconheça isso, e a bênção chegará mais rapidamente lá na sua casa, aleluia, Jesus. Mas não fique dando desculpas vazias para o Senhor, não fique pensando: não, para mim ninguém olha, mas Deus olha, Deus olha. Louvado seja Deus. Um outro também, muito conhecido, é em Juízes 6, capítulo 15, quando o anjo aparece a Gideão. O que Gideão responde? Que ele era da família mais pobre. Glória a Deus. Em algumas igrejas hoje, os pobres não podem ir no culto, porque a oferta tem que pôr no envelope, se pôr R$2, o pastor não aceita. Já fala do púlpito. Estou falando aqui, irmãos, nenhuma heresia, não. Estou falando coisas que todos aqui sabem. Se pôr moeda, o pastor não aceita. Mas aqui, o Senhor foi lá, Ele lhe diz: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Jesus, irmãos, Deus não está procurando alguém pela sua riqueza. Deus sempre está procurando alguém para abençoar, para usar, porque é esse que Ele quer usar, é esse que Ele quer abençoar. E diz para Deus que, agindo Deus, quem pode impedir? Aleluia. Quem pode impedir? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então, igreja amada, são casas, não importa. Veja bem como não importa o lugar. Gênesis capítulo 19. Glória a Deus. Gênesis capítulo 19. Lá fala de aonde que estava essa casa. E vieram
os 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Veja bem, irmãos, uma cidade, sabe, com comportamento totalmente deturpado diante dos homens e de Deus. Não importa se a sua casa está ladeada por pessoas de qualidades, irmãos, sabe, que aos olhos da sociedade não são bem vistas. Mas Deus, Ele conhece o endereço, conhece a casa certinho, aleluia. E foi lá para tirar Ló daquele lugar que seria destruído. Porque depois do diálogo de Deus com o tio de Ló, né, que ele ficou procurando motivo para que Deus não destruísse, até que ele se conformou que lá não tinha 10 justos para que não fosse destruído, ele foi lá. Por quê, irmãos? Aí para o pastor André, né, que é professor, mas alguns teólogos dizem que foi o próprio Deus, porque esses anjos, eles receberam adoração, eles receberam alguma coisa, mas não é esse o contexto aqui. O contexto aqui, irmãos, é a casa que está precisando de Deus, que está precisando de Jesus, que está precisando de um socorro, e reconhece isso. E o Senhor, Ele está olhando e se preocupando com tudo isso, porque Ele te ama incondicionalmente. O amor dele por você não passa pela cor da sua casa, não passa pelos seus móveis, como nós já falamos, irmãos. Mas tem casas precisando de Jesus, precisando de Deus. E quando o dono da casa, como foi com o centurião, ele reconheceu isso. E é bom, quando você se levanta lá na sua casa e vai falar com Deus, você está dizendo: a minha casa precisa de Jesus. Você está dizendo: a minha casa precisa de Jesus. A casa do meu amigo, do meu parente, está precisando de Jesus, e eu vou orar agora por ele e para ela. Então você está dizendo isso intrinsecamente lá dentro de você, porque você reconhece isso. Irmãos, mas Deus também, embora não tem como o homem edificar uma casa para Deus, mas Deus também tem a sua casa. Aqui é a casa de Deus. Vamos dizer assim, aqui é a casa de Deus. Nós estamos aqui cultuando a Deus, cultuando ao Senhor. E dentro de todas essas casas, minha, sua, daqueles que estão nos vendo pela live, de todas por este mundo, por incrível que pareça, a casa de Deus em muitos lugares, irmão Marcelo, está precisando de Jesus. Em muita casa de Deus precisando de Jesus. No sentido de que, irmão Paulo, Jesus já não tem mais lugar lá. Jesus já não tem mais lugar. E a pessoa tem que reconhecer que Jesus, ele precisa habitar, e principalmente na casa de Deus. Mas por quê? Mas por que tudo isso? E até mesmo muitas vezes a casa de Deus precisa de Jesus. E os irmãos, Lucas, capítulo 2. Os irmãos, não se assustem não, irmãos. É a pura realidade. Muita casa de Deus que Jesus já não tem mais espaço. E nós vamos embasar aqui com um texto, e os irmãos já irão compreender. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Que a letra minha é tão bonita, irmãos, que até mesmo não entendo eu o que escrevi. Por isso que eu passava de ano na escola, que o professor não entendia e já dava nota para mim direto. Mas diz assim,
Versículo 41, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, os pais de Jesus, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais, né? Não perceberam. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, né? Tá aí atrás. Andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Veja bem, né? Os pais de Jesus ali, eles perderam o menino. Literalmente, eles se perderam de Jesus. E quando deram por si, cadê o menino? Cadê o nosso filho? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde está Jesus? Perderam. E acharam que ele estava logo atrás, né? Ele não deve estar aqui atrás, vamos procurá-lo ali, deve ter parado para alguma coisa, está aí, e não estava logo ali atrás. Deve estar na casa de algum dos nossos parentes, nossos conhecidos, vamos procurar Jesus lá. E o menino Jesus também não estava ali. Tinham literalmente perdido Jesus. E tem muita casa de Deus que já perdeu Jesus. Aí eles vão, irmãos, 3 dias caminhando, voltam até Jerusalém, 3 dias, né? As irmãs aqui que são mãe, como é que estaria seu coração? 3 dias, o Adrielzinho procurando por ele. Como é que estaria seu coração? Uma batedeira, né? Cadê o meu filho? Cadê Pedro? E procurando. Hoje não ia mandar o WhatsApp para algum parente. Está aí? Não, não está. Está aí? Não, não está. Aqui não. Mandou para os conhecidos, para os parentes? Não, não está. O menino não está aqui. Cadê ele? A minha casa precisa do meu filho. A minha casa precisa de Jesus lá dentro dela. E vamos continuar procurando, com a certeza que vamos encontrá-lo. Nós vamos encontrá-lo. Perdeu Jesus ali em meia festa, eles foram e Jesus continuou ali, falando, discursando ali com os doutores da lei, mostrando ali, somente por ouvido já deviam saber que era alguém diferenciado, que era o Filho de Deus. E hoje, irmãos, tem muita gente que ele vai para a igreja, vai para a casa de Deus, mas não encontra Jesus, porque a igreja já perdeu, muitas casas de Deus já perdeu Jesus, porque em vez de falar de Jesus, falam de outras coisas. Em vez de falar de Jesus, só fala do envelope para vender a bênção. É envelope com 500, é envelope com 1000. O envelope tem mais valor do que Jesus. Irmãos, não estou falando da oferta bíblica, não. Eu estou dizendo aquilo porque já não tem mais relevância Jesus. O que importa, para você receber a bênção, você tem que pôr R$1.000 dentro do envelope, porque já perdeu Jesus, irmão Marcelo. E estão procurando. Se você não colocar, irmão Jair, você não é abençoado. Mas o Jesus que morreu na cruz, aleluia, ele não está perdido aqui não, aleluia Jesus. Estamos falando aqui no nome dele, na autoridade do Espírito Santo. Louvamos o teu nome. Perderam Jesus para a política. O pastor não vai falar de Jesus, ele vai falar do fulano de tal e do Beltrano, porque já perdeu Jesus. E a casa de Deus, ela precisa de Jesus. Ela não precisa do vereador, não precisa do presidente, não precisa do governador, aleluia. Ela precisa de Jesus, aleluia. Porque Jesus é quem opera o milagre, é Jesus é quem cura, é Jesus é quem salva, é Jesus é quem liberta, é Jesus é quem transforma, aleluia. Nós precisamos de Jesus a cada dia, e não sair procurando, cadê Jesus?
Cadê Jesus, José? Não sei. Cadê Jesus, Maria? Você que soltou da mão dele, você que deixou Jesus lá atrás, deixou ele lá quando parou de orar, deixou ele lá quando valorizou mais as pessoas, perdeu Jesus, aleluia. Mas a casa de Deus, ela é um lugar que precisa de Jesus constantemente, aleluia. A casa do centurião precisava de Jesus. A casa de Cornélio, o outro, precisava de Jesus, aleluia. Precisava de Deus. A nossa casa precisa de Jesus. Precisa de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, aleluia, Jesus. E o nome do Senhor é glorificado, é exaltado. Essas visitas, irmãos, Jesus está à porta e bate. Jesus está. Sabe quando chega aquela visita indesejável? Que nunca aconteceu com ninguém aqui não. Você fala para a criança, fala que o pai não está. Os irmãos vão fazer isso, que seria mentira, né? Fala que a mãe não está. Porque é indesejável. E muita gente faz isso com Jesus, irmã Sandra. Faz isso com Jesus. Mas quando aquele centurião viu o seu criado, e ele reconheceu, só tem uma pessoa que pode me ajudar. Quem é, irmãos? Jesus. É Jesus. Porque o homem, ele é limitado. Nós somos limitados. Mas Jesus não é limitado. Não importa, pessoas, nós que aqui estamos, diferentes, sabe, momentos de vida familiar. E Jesus está aqui e contemplando a cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. E que nós possamos compreender, irmãos, compreender o que é ir ao encontro de Jesus. E Ele nos abençoa. Que Deus assim continue nos abençoando. Cada um de nós. Retorno ao pastor André, em nome de Jesus.